Leitura diária da Bíblia, dia 54. Antigo Testamento, Êxodos 33 para 7-23, Êxodos 34. E Moisés tomou o tabernáculo, e estendeu-o fora do acampamento, longe do acampamento, e chamou-o o tabernáculo do testemunho. E foi que qualquer um que buscava ao Senhor saía ao tabernáculo do testemunho, que estava fora do acampamento. E sucedia que, quando saía Moisés ao tabernáculo, todo o povo se levantava, e estava cada qual em pé à porta de sua tenda, e olhavam por trás de Moisés, até que ele entrava no tabernáculo. E quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia, e punha-se à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta do tabernáculo, levantava-se todo o povo, cada um à porta de sua tenda, e adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como fala qualquer um a seu companheiro. E voltava-se ao campo, mas o jovem Josué, seu criado, filho de Num, nunca se afastava do meio do tabernáculo. E disse Moisés ao Senhor: Olha, tu me dizes a mim, tira este povo, e tu não me declaraste a quem has de enviar comigo. Porém, tu dizes: Eu te conheci por teu nome, e achaste também graça em meus olhos. Agora, pois, se achei graça em teus olhos, rogo-te que me mostres agora teu caminho, para que te conheça, para que ache graça em teus olhos, e olha que teu povo é esta gente. E ele disse: Meu rosto irá contigo, e te farei descansar. E ele respondeu: Se teu rosto não for comigo, não nos tires daqui. E em que se conhecerá aqui que achei favor em teus olhos, eu e teu povo, se não em andar tu conosco, e que eu e teu povo sejamos separados de todos os povos que estão sobre a face da terra? E o Senhor disse a Moisés: Também farei isto que disseste, porquanto achaste favor em meus olhos, e te conheci por teu nome. O então disse: Rogo-te que me mostres tua glória. E respondeu-lhe: Eu farei passar todo o meu bem diante de teu rosto, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia do que terei misericórdia, e serei clemente para com o que serei clemente. Disse mais: Não poderás ver meu rosto, porque não me verá homem, e viverá. E disse ainda o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. E será que, quando passar minha glória, eu te porei em uma brecha da rocha, e te cobrirei com minha mão até que tenha passado. Depois tirarei minha mão, e verás minhas costas, mas não se verá meu rosto. E o Senhor disse a Moisés: Entalha para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei sobre essas tábuas as palavras que estavam nas tábuas primeiras que quebraste. Prepara-te, pois, para amanhã, e sobe pela manhã ao monte de Sinai, e fica diante de mim ali sobre o cume do monte. E não suba homem contigo, nem apareça alguém em todo o monte, nem ovelhas nem bois apacentem diante do monte. E Moisés entalhou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se pela manhã, e subiu ao monte de Sinai, como lhe mandou o Senhor, e levou em sua mão as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu na nuvem, e esteve ali com ele, proclamando o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, proclamou: Senhor, Senhor, forte, misericordioso, e piedoso, tardio para a ira, e grande em benignidade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião, e o pecado, e que de nenhum modo justificará ao malvado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, sobre os de 3ª e 4ª gerações. Então Moisés, apressando-se, baixou a cabeça até o chão e encurvou-se, e disse: Se agora, Senhor, achei favor em teus olhos, vá agora o Senhor em meio de nós,
porque este é povo de dura cerviz, e perdoa nossa iniquidade e nosso pecado, e possui-nos. E ele disse: Eis que, eu faço concerto diante de todo o teu povo, farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, e verá todo o povo em meio do qual estás tu, a obra do Senhor, porque será coisa terrível a que eu farei contigo. Guarda o que eu te mando hoje, eis que eu expulso de diante de tua presença aos amorreus, e aos cananeus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus. Guarda-te que não faças aliança com os moradores da terra de onde hás de entrar, para que não sejam por tropeço em meio de ti, mas derrubareis seus altares, e quebrareis suas estátuas, e cortareis seus bosques, porque não te hás de inclinar a Deus alheio, que o Senhor, cujo nome é zeloso, Deus zeloso é, portanto não farás aliança com os moradores daquela terra, pois senão fornicarão após seus deuses, e sacrificarão a seus deuses, e te chamarão, e comerás de seus sacrifícios. Ou, se tomarem de suas filhas para teus filhos, e fornicarem suas filhas após seus deuses, farão também fornicar a teus filhos atrás dos deuses delas. Não farás deuses de fundição para ti. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás sem levedar, segundo te mandei, no tempo do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre madre, meu é, e de teu gado todo primeiro de vaca ou de ovelha que for macho. Porém resgatarás com cordeiro o primeiro do asno, e se não o resgatares, lhe cortarás a cabeça. Resgatarás todo o primogênito de teus filhos, e não serão vistos vazios diante de mim. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia cessarás ainda na arada e na colheita. E te farás a festa das semanas aos princípios da colheita do trigo, e a festa da colheita à volta do ano. 3 vezes no ano será visto todo homem teu diante do soberano Senhor, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de tua presença, e alargarei teu termo, e ninguém cobiçará tua terra, quando tu subire para ser visto diante do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Não oferecerás com levedado o sangue de meu sacrifício, nem ficará da noite para amanhã o sacrifício da festa da Páscoa. A primícia dos primeiros frutos de tua terra meterás na casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. E o Senhor disse a Moisés: Escreve tu estas palavras, porque conforme estas palavras fiz a aliança contigo e com Israel. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu em tábuas as palavras da aliança, os 10 dizeres. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho em sua mão, enquanto descia do monte, não sabia ele que a pele de seu rosto resplandecia, depois que havia com ele falado. E olhou Arão e todos os filhos de Israel a Moisés, e eis que a pele de seu rosto era resplandecente, e tiveram medo de chegar-se a ele. E chamou-os Moisés, e Arão e todos os príncipes da congregação voltaram-se a ele, e Moisés lhes falou. E depois se chegaram todos os filhos de Israel, aos quais mandou todas as coisas que o Senhor lhe havia dito no monte de Sinai. E quando acabou Moisés de falar com eles, pôs um véu sobre seu rosto. E quando vinha Moisés diante do Senhor para falar com ele, tirava-se o véu até que saía, e saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era mandado, e viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que a pele de seu rosto era resplandecente, e voltava Moisés a pôr o véu sobre seu rosto, até que entrava a falar com ele. Novo Testamento, Marques 7, 1-30. Os fariseus, e alguns dos escribas, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se com ele.
E, quando viram que alguns dos discípulos dele comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar, repreendiam-lhes. Pois os fariseus, e todos os judeus, mantendo a tradição dos antigos, se não lavarem bastante as mãos, não comem. E, quando voltam da rua, se não se lavarem, não comem, e há muitas outras coisas que se encarregam de guardar, como lavar os copos, as vasilhas, os utensílios de metal, e os leitos. Depois os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos antigos, em vez de comerem pão com as mãos sem lavar? E ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles, porém, me honram em vão, ensinando como doutrinas mandamentos humanos. Pois vós deixais o mandamento de Deus, e mantendes a tradição humana, como lavar as vasilhas e os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: vós dispensais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe terá de morrer. Mas vós dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe: tudo o que te puder aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta, então não lhe deixais mais nada fazer por seu pai ou por sua mãe. Assim invalidai-as a palavra de Deus por vossa tradição, que ordenastes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E chamando para si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos, e entendei, nada há fora do ser humano que nele entre que o possa contaminar, mas o que dele sai, isso é o que contamina o ser humano. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram sobre a parábola. E ele lhes disse: também vós estáis assim sem entendimento? Não entendeis que tudo o que de fora entra no ser humano não o pode contaminar? Pois não entra no seu coração, mas, sim, no ventre, e sai para a privada. Assim, ele declarou como limpas todas as comidas. E dizia: o que sai do ser humano, isso contamina o ser humano. Pois é de dentro do coração humano que vêm os maus pensamentos, os adultérios, os pecados sexuais, os homicídios, os roubos, as ganâncias, as maldades, o engano, a depravação, o olho malicioso, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todos estes males procedem de dentro, e contaminam o ser humano. Jesus levantou-se dali e foi para a região de Tiro e de Sidom. Ele entrou numa casa, e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde se esconder. Pois uma mulher, cuja filhinha tinha um espírito imundo, assim que ouviu falar dele, veio, e prostrou-se a seus pés. Esta mulher era grega, de nacionalidade cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é bom tomar o pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Porém ela lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa, das migalhas que os filhos deixam. Então ele lhe disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Quando ela chegou à sua casa, encontrou que o demônio já havia saído, e a filha estava deitada sobre a cama. Salmos. Psalme 25 para 8-15. O Senhor é bom e correto, por isso ele ensinará o caminho aos pecadores. Ele guiará os humildes ao bom juízo, e ensinará aos humildes seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são bondade e verdade, para aqueles que guardam seu pacto e seus testemunhos. Pelo teu nome, Senhor, perdoa a minha maldade, porque ela é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor?
Ele lhe ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma habitará no bem, e sua semente, isto é, sua descendência, possuirá a terra em herança. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes faz conhecer seu pacto. Meus olhos estão continuamente voltados para o Senhor, porque ele tirará meus pés da rede de caça. Amado Senhor, reconhecemos o perigo de uma religião vazia e a tragédia de corações endurecidos contra a tua verdade. Ao refletirmos sobre o lamento de Jesus por Jerusalém e seus alertas contra falsos mestres, protege-nos do engano. Ajuda-nos a praticar o que pregamos e a viver com integridade, tanto em público quanto em privado. Que sejamos fiéis administradores do Evangelho, manejando a tua verdade com cuidado e apontando outros para a vida que só se encontra em Cristo. Oramos isso no poderoso nome de Jesus. Amém.